Se você é uma pessoa que está tentando se encontrar, se entender aqui nesse mundo, encontrar o seu lugar, encontrar o seu propósito, fica aqui nesse vídeo. É um vídeo bem difícil para eu fazer. Eu estou nesse momento de ponto de interrogação, mas as respostas já estão fluindo, tanto que eu estou aqui. E vou contextualizar um pouco. Se você chegou aqui por agora, eu sou a Selma e você está aqui neste canal Espiritualidade para Iniciante, tem esse nome nesse momento. E eu já estou há algum tempo fazendo vídeos, compartilhando nas redes sociais, não só no YouTube, mas em outras redes também, sobre espiritualidade, autoconhecimento. E eu também passei por este vale, que muita gente passa. Então ninguém está isento de passar por dúvidas, de ter esses momentos de desafios, de muitas perguntas e poucas respostas, momentos de estar perdida. Já tem cerca de um ano, aproximadamente, mais ou menos um ano, que eu me afastei das redes sociais. Eu continuo fazendo os meus trabalhos de terapia, continuo atendendo, só que eu me afastei das redes sociais. Inicialmente, eu achei que eu estava com um staff, estava estafada de redes sociais, tem que fazer assim, tem que fazer daquele outro jeito, para dar certo, para as pessoas te ouvirem, cheio de regras. E eu sou uma pessoa que gosto muito da naturalidade. Eu gosto muito, e isso é uma coisa que eu prego assim com as pessoas que passam por mim, para as pessoas serem quem elas são. Eu não gosto muito dessas regras da sociedade, dessa coisa do tem o que fazer assim. A pessoa tem que fazer aquilo que está no coração dela, aquilo que vem para ela através da inspiração. Ela tem que fazer aquilo que vem para ela, aquilo que está no coração dela, aquilo que a espiritualidade, ou que Deus, o universo traz para ela. Eu sou a favor disso. E as redes sociais, muitas vezes, ela vai na direção oposta, te ditando o que você tem que fazer. E aí, não só nas redes sociais, eu trago isso para a vida, que talvez seja a vida que você viva. Uma vida cheia de regras, que tem que trabalhar assim, tem que trabalhar desse outro jeito, tem que estudar isso, tem que casar com essa idade, não pode se separar, tem que fazer dessa forma. E eu não gosto dessas regras do tem o quê. Na verdade, a gente não tem que nada. A gente só precisa ser quem a gente é, só precisa obedecer o coração, obedecer aquilo que chega para nós. E aí eu me vi nesse momento de, poxa vida, isso aqui não tá casando aqui comigo, porque as pessoas que estão ali também, elas estão ali fazendo malabarismos para chamar atenção. Então eu, como usuária das redes sociais, eu fiquei estafada. Eu não estava aguentando mais ver aqueles vídeos, principalmente quando vinha certos vídeos, que você já sabe qual que é o intuito ali daquele vídeo. Eu cheguei em uma época que eu realmente parei de acompanhar as redes sociais. E eu fiquei meio perdida, falei, o que eu vou fazer agora, Será que é esse o meu caminho então? Porque no meu mapa, eu sou uma numeróloga, eu faço os mapas numerológicos, e tanto no meu mapa tem lá a minha habilidade em comunicação, tanto no mapa numerológico, tanto também em outras ferramentas de autoconhecimento que eu já fiz também meu mapa astrológico. É muito forte a comunicação nos meus mapas, e eu sei disso, que eu tenho essa fortaleza e que isso faz parte dessa missão aqui. Mas eu cheguei a questionar, o que eu vou fazer agora, Se eu não tô mais engajando com essas redes onde eu posso me comunicar, então eu vou comunicar onde, O que eu vou fazer com essa minha missão? E eu parei. Então, se a gente não sabe o que fazer, se a gente chega nesses momentos de ponto de interrogação, a gente precisa parar. E foi o que eu fiz. Eu parei, dei um tempo para refletir, para ouvir. E eu fiquei, por um longo período aí, me ouvindo,
pensando e sozinha, mas depois eu percebi também que eu precisava de uma ajuda externa. Recebi ajuda externa de terapias, de coach, fiz um processo de coaching para clarear os caminhos e não tem para onde eu fugir, assim, sabe? Não tem, não que eu queira, né, fugir disso, mas o que eu quero dizer é que isso tá muito em mim, né? A comunicação e esses temas da espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Eu fiz até, né, o processo de coach para eu ver, falei, será que é outra coisa? Será que é outro assunto que é para eu levar? Será que eu tenho uma habilidade oculta que eu não tô vendo e que alguém de fora, né, esse olhar de fora vai me trazer, vai me mostrar? Mas não. A minha habilidade está realmente em comunicação e não tem nenhum outro assunto que eu queira falar, a não ser esses da espiritualidade, esses que eu já citei. Não tem. Eu tenho muitas outras habilidades ou conhecimentos, né? Eu venho da área de administração de empresas, então eu tenho conhecimento também dessas áreas corporativas, muito do financeiro, de algumas ferramentas, né, administrativas, assim, por exemplo, Excel. Eu tenho muita experiência e conhecimento nessas coisas, mas eu não quero, não adianta, meu coração não está nesse lugar e meu coração só está neste lugar da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal. Então eu fui para esse processo para tirar essa prova mesmo. E no fundo eu já, uma pontinha de mim já sabia que era isso mesmo, né? Não tem outra coisa. Mas eu falei, bom, mas eu quero comprovar, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso entender por que eu tô tão desgostosa das redes sociais, desgostosa de fazer um vídeo. E aí esse é um ponto então, né? Porque eu fiquei com uma certa estafa das redes sociais, porque tinha muito esse tem o quê, tem que fazer assim o assado. Mas também eu recebi com muita clareza que eu também tive alguns ataques espirituais, né? Não quero que você tenha receio disso, tá? Quando a gente fala de um ataque espiritual, às vezes as pessoas pensam, nossa, será que ela foi atacada por espíritos, né? Mas não é isso, né? Mas eu tive essa clareza de que eu tive interferências espirituais no meu campo, ou seja, né, aconteceram coisas, tiveram pessoas que me puxaram um pouco para baixo, que puxaram a minha energia, e eu fiquei muito sem energia, porque tem pessoas assim que nos sugam, que nos colocam para baixo, que minam a nossa autoestima, inclusive. Então eu tive também esse processo de ser sugada. Então esse foi um segundo ponto desse meu processo. Então não só, né, as redes sociais, de ter todo essa obrigatoriedade, essas leis, né, que a gente tem que seguir, que inclusive não aconteceu só comigo, porque eu tenho exemplos aí de outras pessoas, tanto pessoas mais próximas a mim também, que dizem que estão estafadas das redes sociais, quanto pessoas grandes, né? Eu tenho influencers assim que eu sigo, que já citaram que também tiveram que parar das redes sociais, tiveram que dar um tempo, que tiveram um burnout por causa das redes sociais, porque é muita pressão, é uma autocobrança. Então isso não aconteceu só comigo, acho que é um processo talvez até mesmo natural, né? E chega a acontecer. Então tiveram esses pontos das redes sociais, ter muita essa obrigatoriedade de fazer as coisas assim o assado, e eu sendo a favor da naturalidade, eu não estava me encaixando naquele padrão. E também eu tive esse processo de um processo de me sugarem. Eu tive esse processo aí de relacionamentos que me sugaram, me deixaram assim bem para baixo. E infelizmente qualquer um de nós estamos suscetíveis a isso. Então isso aconteceu comigo. E diante dessas respostas que eu tive através do coach, através das terapias, de que esse é mesmo o meu caminho, eu parti para um pensamento de como posso trabalhar com a comunicação e ainda assim permanecer com os meus valores. Eu tenho valores de profundidade, eu gosto daquilo que é profundo, eu gosto daquilo que entrega. Por isso que muitas vezes algumas das redes sociais que são muito
muito superficiais, assim, digamos, eu não aprecio muito, porque são conteúdos muito vazios, são conteúdos superficiais, e eu gosto daquilo que é profundo. E aí, pensando em como é que eu posso levar esse conteúdo profundo, me veio o YouTube, que já era algo que já tinha cogitado, e que eu até já tenho um canal aqui com vários vídeos, só que eu sempre não dei tanta importância, ou não priorizei o YouTube, mas me veio essa clareza de que aqui no YouTube eu posso ter conteúdos profundos, né? Eu posso falar mais, não é uma coisa de 30 segundos que eu tenho que correr para fazer uma mensaginha aqui rápida. Aqui no YouTube é onde as pessoas consomem conteúdos de mais profundidade, de mais valor, consomem conteúdos mais longos, inclusive. E é isso que eu aprecio, porque eu sou uma consumidora do YouTube e eu quero passar para os outros aquilo que eu vivo, obviamente. Então, se eu gosto do YouTube, obviamente, eu cogito que as pessoas que têm a mesma energia que a minha vão também gostar do YouTube. Por isso que eu resolvi priorizar esta rede aqui, priorizar os vídeos aqui no YouTube. Significa que eu vou deixar as outras redes de lado? Não. Eu vou estar também nas outras redes, de acordo, né, com a minha possibilidade, de acordo com a minha vontade, sempre respeitando a minha vontade, porque esse é um grande ensinamento que eu quero passar, respeitar a nossa vontade, sabe, respeitar o nosso ser, o nosso jeito de ser, respeitar o nosso tempo, os nossos limites. Então eu vou estar sim nas outras redes, mas respeitando esses meus limites, respeitando a minha energia, respeitando o meu jeito de ser, respeitando os meus dias. E porque também lá tem pessoas que talvez precisem de uma esquinha, precisem de uma palavra. Então eu vou estar também nas outras redes na medida do possível, na medida da minha energia. Mas foi muito interessante esse tempo para eu ter essa total confirmação do que é que eu vim fazer aqui. E na numerologia, eu estou no número 3, no meu ano 3. E o ano 3 é um ano de comunicação. Se eu entrei no ano 3, claramente meu ano anterior era o 2, e o ano 2 ele é um ano de sossego. E realmente eu tive um período de um ano, aproximadamente, mais calmo, onde eu não fiz tantos movimentos, onde eu mal apareci nas redes, pode-se dizer que eu nem apareci. Eu tive realmente esse ano de sossego e agora eu estou no meu ano 3, que é o ano de colocar para fora, é o ano de exteriorizar, é o ano dessa comunicação, dessa interação, e aí você vê que os movimentos começam a acontecer. Então eu já tenho um tempinho, né, que eu tô nessa energia do ano 3, e eu tava me preparando aqui, tava aquecendo os motores para voltar. Quando a gente né, quando a gente interrompe ali um processo, é meio difícil de voltar. É meio difícil de achar o fio da meada, de encontrar ali de onde que você vai começar de novo. E para fazer esse vídeo aqui mesmo, eu já tentei diversas outras vezes. Me arrumei, liguei a câmera e tudo mais, e não foi. Não é fácil você ligar de novo aquele cordãozinho, né? Ligar a linha de novo e pegar o fio da meada. Mas eu tô muito feliz de estar fazendo aqui esse vídeo, de postar esse vídeo. Um pouco acanhada, um pouco sem jeito, mas faz parte do processo. Muitas pessoas próximas a mim, amigas próximas, pessoas muito importantes para mim e pessoas que me acompanham nas redes, que eu não conheço nem pessoalmente, mas me falaram em diversos momentos, de diversas formas, mas me trouxeram a importância da minha palavra. Então eu fico feliz com isso, fico agradecida das pessoas reconhecerem isso, que os meus vídeos ajudavam muito, e isso me empolga, isso me anima, isso me ajuda muito a recomeçar, a voltar aqui de novo, colocar minha cara, e com vários medos, com medo de ainda não estar pronta, com medo de daqui uns dias
eu identificar que ainda não era o momento, com medo sim de não dar certo, com medo sim de as pessoas não acompanharem, enfim, com muitos medos, meio sem jeito. Mas quando eu lembro das pessoas falando, né, o quanto que eu tenho a comunicação forte, o quanto que elas gostam de quando eu falo, das minhas palavras, eu fico mais empolgada. E então não teve nada de novo nesse tempo. Não teve nada, inclusive nos processos que eu passei, terapêuticos ou do coach, não teve nada assim que eu falasse, cara, que insight é esse, né? Que novidade. Porque tudo o que eu pensei, refleti nesse tempo, tudo que veio nos processos, são coisas que eu já penso há um bom tempo. Então isso é bom porque eu sei que esse é o meu caminho. Então eu penso que morar na natureza, né, só me foi reforçado isso. Eu penso na comunicação através de um livro, me foi reforçado. Olha, nem sei se vai ser nessa vida, porque de tanto que eu já pensei, falei até em outras vezes, né, de um livro, mas por enquanto tá meio agarrado. Mas é uma forma de comunicação. Então veio natureza, veio o livro, veio para eu continuar sendo eu, né, aceitar a minha naturalidade, veio esses temas mesmo, né, desenvolvimento pessoal, o forte da comunicação. Então não veio nada assim, tipo, novo, nem uma ideia do tipo assim, poxa, Selma, é para você mudar pro exterior, sei lá, vai pra Índia. Não veio nada novo. Mas isso não é ruim, eu não vejo isso como ruim, eu vejo isso como algo bom, porque realmente mostra que esse é o caminho, que eu já estou no caminho, que eu já venho semeando nesse caminho, e eu fico feliz demais de ser esse o meu caminho, de ter essas confirmações. Então não teve nada de novo, estupendo, mas eu tô muito feliz. Tô muito feliz com esse caminho que é meu, sinto mesmo que é meu, e aqui dentro da minha cabeça eu tenho vários planos, projetos, sonhos, e vou viver cada dia para realizar. E é o que a gente tem que fazer, ter os sonhos e não tirar eles da nossa vista, ser a gente mesmo, que eu acho que isso contribui muito para a gente alcançar os sonhos, e enxergar, né? Tá ao nosso redor, tá assim na frente do nosso nariz as coisas, mas a gente às vezes não para, né, para refletir, ou não tem ajuda externa. Então eu parei para refletir sobre a minha vida e foi muito importante. E teve gente que falava assim, Selma, tá na hora, Selma, vamos, já refletiu demais, já refletiu muito, mas foi o tempo necessário. Então se dê também o seu tempo, se você precisar de parar um pouco, sabe, aquela coisa de dar um passo para trás para depois dar 3 para frente. E a gente não tem que ter tanta pressa, sabe? Eu não tava assim morrendo de pressa de voltar, porque, né, eu acredito que nós vamos ter muitas experiências terrenas, talvez, mas a gente tem experiências infinitas, né? Até o infinito a gente tem experiências. Então isso me faz não ter tanta pressa. Então eu me dei esse tempo sem aquela cobrança excessiva. Muito eventualmente me vinha uma pontinha de preocupação, algum tipo de cobrança, mas eu fiquei muito tranquila, porque a gente tem muito tempo, né? E tudo é no tempo certo. E também se não acontecer aqui nessa vida, tipo, nossa, não aconteceu aqui nessa vida um livro. Tá tudo bem, sei lá onde que eu vou escrever um livro. Sei lá onde que eu vou escrever um dia. Mas não tem problema, porque tudo é no tempo certo. Então a gente também não precisa morrer de preocupação, morrer de pressa. Tudo no tempo. E eu tô respeitando esse tempo, entendendo esse tempo, aceitando o tempo divino, né? Tive que passar por processo de limpeza, tive que muitas pessoas abrir os meus olhos, então agradeço muito. Quem abriu os meus olhos, né, vai saber, que me mandou uma mensagem, que falou algo para abrir os meus olhos de diversas maneiras. Então agradeço muito, sou profundamente grata a todos que me apoiaram, a quem está aqui agora nesse momento comigo, ao universo. Gratidão, e eu espero conseguir retomar mesmo, para valer de verdade, com mais conteúdos. Para quê? Para
usar esse meu dom da comunicação, né? Que tá muito claro para mim que a minha missão ela é através da comunicação, e minha missão também é levar ensinamentos de desenvolvimento humano, pessoal, espiritual. Então tá muito claro que a minha missão é essa, e eu tô aqui para isso. E a gente às vezes demora para captar, né? Eu principalmente, eu demoro um pouco para captar as coisas, porque talvez você olhar aqui nos vídeos anteriores, né, tenha um ou outro vídeo que chamava Obedecendo, porque já tinha me vindo muitas outras vezes que era para eu ligar a câmera no YouTube e falar. Era isso, era só isso. Tipo, eu recebi, né, isso estava para mim com clareza que era para eu fazer isso. Liga a câmera, Céu, me fala, porque, né, a comunicação é muito forte. E claro, eu descobri isso através de muito tempo aí de autoconhecimento e das ferramentas, né, que eu uso para autoconhecimento. Mas isso já estava sendo falado para mim. Selma, liga a câmera e fala, né? Eu cheguei a fazer algumas lives lá obedecendo, mas aí não fluiu. Então é assim, a gente apanha, a gente recebe os conselhos, né, e não obedece muitas vezes. Às vezes porque ainda não é o tempo mesmo, porque a gente ainda não tinha maturidade, porque a gente não entendeu direito, talvez. Mas, de novo, né, eu fico feliz porque aqueles recados, aquela intuição que eu recebia lá atrás, realmente ela é verdadeira e ainda faz sentido, é mesmo para eu obedecer isso. E é isso que eu quero ligar a câmera aqui e falar, simplesmente. Ligar a câmera e falar do coração. E é isso que eu espero fazer de agora em diante. Então agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva aqui se você ainda não for inscrito. Deixa também seu joinha aqui para eu saber que você passou por aqui. Gratidão e quem sabe aí até os próximos vídeos.